Ora, 27ª reunião do segundo período legislativo do ano de 2021, Câmara de Vereadores de São João, Casemiro de Corrêa de Oliveira, plenário João Guilherme da Rocha. Antes de começar, eu convido o vereador Maico Corrêa para fazer parte do plenário, da mesa no caso. Iniciamos nossos trabalhos rogando pela proteção divina, que Deus nos abençoe e nos inspire. Convido a primeira secretária para fazer a leitura bíblica. Peço a todos que fiquem de pé. Olhar para vocês, né? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes do YouTube, né? Peço a permissão, senhor presidente, para ler aqui Mateus 7. Não julgar, não julguem, para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida que medirem. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não percebe a trave que está em seu próprio olho. Ou como poderá você dizer a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem no seu uma trave. Hipócrita, tire primeiro a trave dos seus olhos, e então você verá bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê aos cães o que é sagrado, nem joguem as pérolas de vocês aos porcos, para que eles não as pisem. Voltando-se, desperdiçam vocês. Palavra do Senhor. Convido a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores pelo livro de presença. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Comparecimento da 27ª reunião ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de São João, Casemiro de Corrêa de Oliveira,
realizada no dia 14 de setembro de 2021. Maicon Frank Correia, Otoniel Pedro da Silva, Rosineide de Moura Leite, Heleno Dantas de Lima, Pierre André Rocha Santiago, Antônio Carlos, Renato Virgulino, Paulo Barbosa, Gilvan Portugal e Leandro Salles. Esses foram os que compareceram, né? Que estão presentes. Convido o segundo secretário para a realização da leitura da ata. A mesma se coloca em discussão e depois vai para a votação. Ata da 26ª reunião ordinária do ano 2021. Ao 9º dia do mês de setembro de 2021, às 10h30, no estado de Pernambuco, no prédio da Câmara Municipal de São João, sob a presidência do vereador Otoniel Pedro da Silva, realizou-se a 26ª reunião ordinária de 2021 do segundo período legislativo da Câmara Municipal de São João. Iniciada a sessão, o senhor presidente convidou a primeira secretária, a senhora Renata Andrade Cavalcante do Espírito Santo, para fazer a leitura da Bíblia. Após feita a chamada dos senhores vereadores, conforme solicitado, constatando-se o comparecimento dos seguintes membros: Otoniel Pedro da Silva, presidente; Pierre André Rocha Santiago, vice-presidente; Renata Andrade, primeira secretária; Rosineide Moura Leite, segunda secretária; Maicon Correia, Leandro Salles Zefirino, Gilvan Carvalho, Heleno Dantas, Renato Virgulino, Paulo Barbosa, Antônio Carlos da Silva. Verificada a existência do número legal para os trabalhos, o senhor presidente declarou aberta a reunião. O senhor presidente convidou a segunda secretária para ler a ata da 25ª e depois discuti-las. Após a discussão, foi colocada em votação, sendo esta aprovada por unanimidade de votos. Após, convidou a primeira secretária para fazer a leitura das matérias a serem lidas na ordem do dia. Projeto de Lei número 16/2021 do Poder Executivo Municipal para leitura e primeira votação, que dispõe sobre a autorização para consignação e folha de pagamento dos servidores públicos do município de São João e da outras providências. Projeto de Lei número 17/2021 do Poder Executivo Municipal para a segunda votação, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício 2021 e da outras providências. Projeto de Lei número 18/2021 do Poder Executivo Municipal para a segunda votação, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial ou adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2021 e de outras providências. Colocou-se em discussão o projeto de lei 016/2021 do Poder Executivo Municipal, que entra para a primeira votação. Colocou-se em discussão o projeto de lei 017/2021 do Poder Executivo, que entra para a segunda votação. E colocou-se em discussão o projeto de lei 018/2021 do Poder Executivo Municipal, que entra para a segunda votação. A palavra foi franqueada aos senhores vereadores. Como nenhum deles quiseram fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos os presentes e a presença do público que acompanha pela rede social, e convidando-os para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 14 de setembro do corrente ano, a partir das 5h30, no mesmo local de costume, encerrando assim a presente reunião. Sala das sessões da Câmara Municipal de São João, em 9 de setembro de 2021. Convido a primeira secretária para fazer a leitura das matérias que se encontram para serem lidas no horário do expediente. Mais uma vez, boa noite, a todos, senhor presidente. Peço permissão para ler a mensagem do projeto de lei número 016/2021. Palácio Municipal João de Assis Moreno, São João, em 30 de agosto de 2021. Excelentíssimos senhores e senhoras, presidente e demais membros do Poder Legislativo Municipal de São João, Pernambuco, tenho a honra de encaminhar para apreciação e votação por esta Casa Legislativa Municipal
o projeto de lei número 016/2021, que dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos civis do município de São João e da outras providências. A presente proposta objetiva conferir a possibilidade de contratação por parte dos servidores públicos civis e municipais de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, bem como sana omissão legislativa municipal acerca da matéria. Portanto, ante o exposto, na certeza de contar com vosso apoio, de vossas excelências, na aprovação da inclusa proposta, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. José Wilson Ferreira de Lima, Prefeito Constitucional. A ata da 26ª reunião está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir a mesma, eu coloco em votação. Quem concordar fica sentado, quem discordar fica de pé. Aprovada por unanimidade de votos. Terminadas as matérias que se encontravam para serem lidas no horário do expediente, eu baixo às comissões competentes os projetos de lei número 016/2021 para que sejam emitidos os devidos pareceres. Eu franqueio a palavra aos senhores vereadores no horário do expediente. Com a palavra a vereadora Rosineide Moura. Mais uma vez, né? Com a chegada da minha amiga e nossa amiga vereadora Renata, senhor presidente, peço a permissão para apresentar o requerimento número 241/2021. Requeremos a mesa na forma do regimento interno da Casa, ouvindo o plenário satisfeita as exigências regulamentares, que seja enviado cópia do presente requerimento ao ilustríssimo senhor José Wilson Ferreira de Lima, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicito que seja feito o calçamento da ladeira de Abenildo, esposo de Islaneide Teles, antes da chegada do povoado de Taquari, neste município. Sala das sessões da Câmara Municipal de São João, plenário João Guilherme da Rocha, em 30 de agosto de 2021. Rosineide de Moura Leite, relatora, subscreveram todos os vereadores. Senhor presidente, ainda com a palavra, para apresentar o requerimento número 234/2021. Requeiro à mesa diretora, na forma do regimento interno da Casa, ouvindo o plenário satisfeito as exigências regulamentares, seja enviado cópia do presente requerimento ao ilustríssimo senhor José Wilson Ferreira de Lima, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a distribuição de absorventes para as estudantes do 6º ao 9º anos, na Escola João de Assis Moreno, do ensino fundamental, justificativa. Muitas meninas faltam às aulas por conta que não têm condições de comprar e muitas vezes chegam a sujar a roupa, causando assim um constrangimento desnecessário. Sala das sessões da Câmara Municipal de São João, em 26 de agosto de 2021. Rosineide de Moura Leite, relatora, subscreveram todos os vereadores. Muito obrigado, senhor. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores na ordem do expediente. Com a palavra o vereador Maico Corrêa.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes da live, pedi a palavra para apresentar o requerimento número 246/2021, no qual requeremos à mesa, na forma do regimento interno da Casa, ouvido o plenário satisfeitas as exigências regulamentares, seja enviada cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Luiz Ferreira de Lima, chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos que seja feita a instalação de lâmpadas com seus respectivos braços nos postos da Vila Macaxeira. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São João, 14 de setembro de 2021, relator Marco Franco Corrêa. Subscrever todos os vereadores. Ainda com a palavra, senhor presidente, apresentar o requerimento número 247/2021, no qual requeremos à mesa, na forma do regimento interno da Casa, ouvido plenário satisfeito as exigências regulamentares, seja enviada cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Luiz Ferreira de Lima, chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos que seja feita a instalação do sistema simplificado de abastecimento de água no sítio Lagoa Grande. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São João, 14 de setembro de 2021, relator Maicon Franco Corrêa, subscrever todos os vereadores. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores na ordem do expediente. Com a palavra, o vereador Gilvan Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, boa noite, acompanhantes da live, das redes sociais, do YouTube. Senhor presidente, peço a palavra para apresentar o requerimento de número 244/2021, onde requeremos à mesa, na forma do regimento interno da Casa, ouvindo o plenário satisfeito às exigências regulamentares, seja enviado cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Luiz Ferreira de Lima, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos saneamento e calçamento na rua Vereador José Marinho da Silva, bairro Novo Horizonte, neste município. Sala de Sessões da Câmara Municipal de São João, 14 de setembro de 2021. Relator vereador Gilvan Carvalho, Portugal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores no horário do expediente. Com a palavra, o vereador Paulo Barbosa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos utilizadores das redes sociais que nos acompanham nesse momento. Pedi a palavra para apresentar um requerimento. Requeremos à mesa, na forma do regimento interno da Casa, ouvido o plenário e satisfeitas as exigências regulamentares, que seja enviada cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Wilson Ferreira de Lima, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal. Solicito que seja criado o programa Pet Amigo em nosso município, que consta de um trailer que será totalmente equipado com os materiais necessários para o seu objetivo e com técnicos e auxiliares que fariam o trabalho do programa. Seria um trabalho itinerante nos bairros, povoados e em toda a zona rural para tratamento dos animais de rua e de pessoas e das pessoas mais carentes que possuem pequenos animais. Castração, vacinação, tratamento das zoonoses seriam as metas principais do programa, além de outras que forem necessárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São João, 13 de setembro de 2021, Paulo Henrique Lela Barbosa, relator, subscreveram todos os colegas vereadores. No momento da ordem do dia, eu farei uma justificativa do presente requerimento, presidente.
A palavra continua franqueada aos senhores vereadores no horário do expediente. Com a palavra, o vereador Heleno Dantas. Senhor presidente, componentes da mesa, senhores vereadores e vereadoras, aos internautas, boa noite. Pedi a palavra, senhor presidente, para fazer um comentário, inclusive parabenizando o vereador Paulo Barbosa, pelo requerimento que ele acabou de apresentar, e dizer que o ano passado, se não me engano, o ano passado, eu apresentei um requerimento não parecido com esse, Paulo, mas destinado aos pequenos e grandes animais, para que houvesse um cuidado com os cães, com os gatos, com os cavalos que trafegam, tanto dentro da rua como nas vicinais e na 177, causando acidentes. Eu quero até, para não esquecer, deixar aqui, senhor presidente, que resiste em ata, que eu vou fazer um requerimento a respeito dos grandes animais. Eu pediria a observação de vocês e a vontade e a licença que vocês me permitissem reservar esse requerimento para mim, para que a coisa fique melhor ainda, porque melhor do que o que você fez, Paulo, eu acho que não tem. O seu requerimento é muito bom, porque é itinerante, vai atender tanto aos animais da rua, como da cidade, como das vilas, dos sítios. Na minha casa mesmo tem cães que precisam desse tratamento, mas aproveitando o momento eu quero reafirmar que vou fazer um requerimento para os cuidados dos grandes animais. Seria o cavalo, principalmente, né? E voltar a dizer que eu fiz um requerimento assim, até deu uma pequena confusão aqui dentro e coisa e tal, mas, diferentemente do que aconteceu, eu venho aqui dizer que o seu requerimento é muito bom. Está de parabéns e muito obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Renato Virgulino. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, ouvintes que estão acompanhando aí através do Facebook, da live. Boa noite aqui a todos, os funcionários desta casa, que sempre estão conosco, nos servindo. Peço a palavra, senhor presidente, para apresentar o requerimento de número 245/2021. Requeremos a mesa, na forma do regimento interno da casa, ouvindo a plenária satisfeitas as exigências regulamentares, que seja enviada a cópia ao presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Wilson Ferreira de Lima, chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos a criação do plano diretor. Segundo o Estatuto da Cidade, em seu artigo 40, é dito que o plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e extensão urbana e um dos critérios para sua criação e obrigatoriedade para cidades com mais de 20 mil habitantes. Artigo 41. Relator,
Renato Virgulino Rodrigues. Sala da sessão da Câmara Municipal de São João, 9 de setembro de 2021. E gostaria de também parabenizar o vereador Paulo pelo seu requerimento e o vereador Heleno também pela sua preocupação quanto a mais ou menos o mesmo requerimento, né, dentro do mesmo contexto. E dizer também que foi solicitado pela a minha pessoa o requerimento de número 90, que também solicita um abrigo para os animais domésticos e abandonados, ou em situação de vulnerabilidade com atendimento médico veterinário. Isso é uma preocupação que não é só do vereador Paulo, do vereador Heleno e nem do vereador Renato Virgulino, mas sim é uma preocupação de todos. E na segunda parte eu voltarei e a gente justifica melhor. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores no horário do expediente. Com a palavra o vereador Leandro Salles. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais. Peço a palavra, senhor presidente, para apresentar o requerimento. Câmara dos Vereadores do município de São João, Casamento de Correia de Oliveira. Requerimento número 248/2021. Solicitar a mesa na forma do regimento interno da Casa, ouvido o plenário satisfeita as exigências regulamentares, que seja enviado cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Wilson Ferreira de Lima, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicito a contratação de um carro de apoio para o deslocamento de pacientes do povoado Volta do Rio, tanto para o posto, né, e também para o Hospital Municipal Josefa Cordeiro Vilaça, para eventuais urgências e emergências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de São João, 14 de setembro de 2021. Relator Leandro Salles Zeferino, sobrescrever todos os vereadores. Na ordem do dia a gente vem fazer a justificativa. Obrigado, senhor presidente. Agora eu passo a presidência para o vice-presidente para eu apresentar meu requerimento. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador presidente Antoniel. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, funcionários, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito boa noite. Pedi a palavra para apresentar o requerimento. Requerimento número 215/2021. Requeremos a mesa na forma do regimento interno da Casa, ouvindo o plenário e satisfeitas todas as exigências regulamentares, seja enviado a cópia do presente requerimento ao senhor José Wilson Ferreira de Lima, chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos que seja feito calçamento e saneamento da rua Raimundo Clemente da Rocha, Parque Alvorada, neste município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São João, plenário João Guilherme da Rocha, 16 de agosto de 2021. Relator Antoniel Pedro da Silva, sobrescreveram todos os vereadores. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Antoniel, presidente. Terminadas as matérias que se encontrava para serem lidas no horário do expediente, eu baixo as comissões competentes os projetos de lei número 016/2021 para que sejam emitidos os devidos pareceres. Requerimento 215/2021 do vereador Antoniel Pedro da Silva, solicitando que seja feito calçamento e saneamento na rua Raimundo Clemente da Rocha, Parque Alvorada, neste município. O requerimento está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 245/2021 do vereador Renato Rodrigues Virgulino, solicitando a criação do plano diretor. O requerimento está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 244/2021 do vereador Gilvan Carvalho Portugal, solicitando calçamento e saneamento da rua Vereador José Marinho da Silva, bairro Novo Horizonte, neste município. O requerimento está em discussão. Como nenhum dos senhores querem discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 241/2021 da vereadora Rosineide Moura Leite, solicitando que seja feito o calçamento da ladeira de Abenildo, esposo de Islaneide Teles, antes da chegada do povoado de Itaquari, neste município. O requerimento está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 234/2021 da vereadora Rosineide Moura Leite, solicito distribuição de absolventes para as estudantes do 6º ao 9º ano da Escola João de Assis Moreno do ensino fundamental neste município. O requerimento está em discussão. Só um comentário, posso dar aqui mesmo? Só um comentário, para não passar em branco, para parabenizar a vereadora Rosineide, que até eu tinha tido a ideia de colocar esse requerimento, só que, assim, tem aquela questão, por eu ser homem, né? Aí não coloquei, porque eu vi, tá com entre 20 e 30 dias aproximadamente, foi matéria do Fantástico, a pobreza menstrual, foi até assim a matéria que passou, né? E num determinado estado, eu não estou lembrado do estado, e o prefeito ali implantou, né? Então seria importante, né, que nós vereadores pudéssemos depois entrar em contato com o prefeito Wilson para que viesse a ser o plano de governo também, fizesse parte do plano de governo dele,
para que realmente fosse posto em prática, porque muitas meninas, né, nessa idade, elas acabam perdendo aulas e tendo um atraso nos seus estudos justamente por causa da pobreza menstrual chamada. Parabéns, vereadora. O requerimento ainda continua em discussão. Como nenhum dos senhores quer mais discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 246 do vereador Maico Frank Correia, solicitando que seja feito a instalação de lâmpadas com seus respectivos braços no exposte da Vila Macaxeira. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Leandro Salles. Quer seu voto, viu? Senhor presidente, pedi a palavra aqui para discutir sobre o requerimento aí do nosso amigo Maico Correia. Logicamente é um requerimento bom que a gente quer, mas esse requerimento, Vossa Excelência, foi apresentado já por mim, né? Eu apresentei ele dia 24 de maio de 2021, no qual a gente solicita a iluminação pública, né, das vias lá da Vila Macaxeira, né, que tem as duas vias, e ao mesmo tempo a gente ainda peça aqui que seja implantado pontos de coletas de lixo, uma vez que o caminhão não passa lá. Em relação ao requerimento nessa parte aí da iluminação, já foi apresentado, né? Assim, aí eu peço também um pouco de atenção pela a questão do pessoal aqui da Câmara, eu sei que são muito competentes, né? Mas às vezes, por exemplo, que nem você hoje tirou de pauta um requerimento que eu ia apresentar também, porque Vossa Excelência já tinha também apresentado, né? Aí assim, eu tentar ver com o pessoal da Câmara como tentar resolver essa questão quando a gente vinha apresentar um requerimento, né? Para não ter esse embate. Sim, isso. Eu só essa questão, mas estamos aí a discussão. Né? Da Vila Macaxeira, certo? Se precisar a gente volta aí. Tendo pedido. Como o requerimento já foi apresentado pelo vereador Léo, no caso Leandro Salles, a gente tira o requerimento de pauta. Obrigado aí, Vossa Excelência, por ter falado, né? Foi retirado de pauta. Agora eu peço também a Vossa Excelência que chegue mais na hora aí, para que Vossa Excelência puder dar uma lida aí nos requerimentos, né? Que a gente tem 15 minutos aí de tolerância. Aí Vossa Excelência dá uma lida aqui, porque se a gente, como Vossa Excelência falou, a equipe é competente, mas pode passar despercebido um requerimento, e Vossa Excelência chegando na hora aqui, lê os requerimentos e pode pedir para tirar de pauta sem ser apresentado antes, né? Certo. Obrigado aí, Vossa Excelência. Senhor presidente. Excelência, hoje eu atrasei porque eu justifiquei a minha falta no grupo, né, dos vereadores, por motivo de uma senhora solicitou que estava doente, eu fui buscar ela no sítio e por conta da estrada eu atolei o carro, tá certo? Inclusive, na hora certa a gente vai falar sobre a estrada, atolei o carro, por isso que me atrasei e mandei o áudio quando estava em casa para dizer que ia me atrasar por esse motivo, tá certo? Que eu não costumo atrasar não, eu costumo chegar na hora certa.
Requerimento 247/2021, do vereador Maico Franco Corrêa, solicitando que seja feita a instalação de sistema simplificado de abastecimento de água no sítio Lagoa Grande, neste município. O requerimento está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 248, do vereador Leandro Salles Zeferino. Solicito a contratação de carros de apoio para fazer o deslocamento dos pacientes do povoado de Volta do Rio até o posto de saúde da família, para consultas de rotina, e para o Hospital Municipal Josefa Cordeiro Vilaça, para eventuais urgências e emergências. O requerimento está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 250/2021, do vereador Paulo Henrique Vilela Barbosa, solicitando que seja criado o programa PET Amigo em nosso município. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Vilela Barbosa. Senhor presidente, colegas vereadores, solicitamos a palavra para fazer uma justificativa da nossa proposta. Hoje é uma preocupação nacional essa questão dos pequenos animais. Todas as cidades hoje estão muito viradas a isso, porque está aumentando o número de zoonoses nos municípios, as doenças transmitidas por os animais de pequeno porte para os humanos. E não existe um trabalho de municípios para fazer esse tratamento. Flávia tem um colega que é diretor das zoonoses lá em Palmeira dos Índios. E foi colega de faculdade. Encaminhou esse projeto para ela, eu fiquei encantado. Esse trailer, claro que eu não quero dizer que daqui seja do porto de Palmeira dos Índios, que é uma cidade já, eu acho que uma terceira ou quarta ou segunda lá de Alagoas. Mas a proposta foi tão bonita que Arapiraca já pediu emprestado o trailer, já está colocando lá, e o governador quer colocar como um programa estadual. Consta de um trailer completo para cirurgias. Eu queria pedir permissão para dizer só os principais itens da... Me dá meu óculos aí, vereadora. Rapidinho, só os principais... Sem óculos, não entendo. Aí, a idade... Quando começa a fazer assim... Aí ele, como são colegas, ficam mandando explicações. Então, eu repassei para os colegas uma matéria deles que saiu no Facebook, eu botei no grupo dos vereadores de 2021, muito bonito. Aí ele disse, é um projeto que a prefeitura mantém com recursos próprios. No PET Amigo, que é um trailer com estrutura de clínica, fazemos teste de leishmaniose, castração, esterectomia, consultas, vacina antirrábica, educação em saúde e outras coisas que forem necessárias. Tenho recebido muitos elogios, o prefeito está empolgado e o governador quer transformar em projeto estadual. Claro que a gente pode não ter a estrutura dele, mas esse trailer, ele hoje passa uma semana no Planalto, passa uma semana no Parque Alvorada, vai para Várzea do Barro. Porque o grande problema de quem cria pequenos animais é levar ele para, se você criar um prédio em um local, todo mundo trazer os animais para lá. É complicado. A dificuldade, né? A dificuldade é muito grande. O cachorro
dá muito trabalho e tal. Então ele vai ao povo e faz um programa de educação. Tem algumas fotos deles com as criancinhas levando seus cachorrinhos pequenos. É muito bonito. O programa é excelente. Eu já, antes de botar o requerimento, eu já tinha dado um toque ao prefeito. Nisso aí, me parece que eles conseguiram, não lembro mais que eu vi, me parece que eles conseguiram o trailer móvel com o Ministério, mas pelo porto de Palmeira dos Índios, a gente aqui pode que o prefeito bote uma emenda, consiga uma emenda, alguma coisa desse tipo. Mas é interessantíssimo o programa, tá certo? Eu agradeço ao apoio dos vereadores que vieram aqui, o vereador Heleno, o vereador Renato e aos colegas que nos deram apoio, e vamos colocar isso para frente. É uma das coisas mais importantes que tem hoje, é a questão dos pequenos animais. O abandono. O cão, na verdade, a gente diz, o cachorro de rua ele tem dono, né? Porque o dono não tem como manter ele em casa, só tem ele na rua. Mas de noite ele dorme, se ele não entrar em casa, ele dorme na porta da casa dele. Não é assim? O cão de rua é assim. Agora, se passar uma cachorra no cio, ele vai tudo embora. É 40, 50, 100 andando pela rua. Mas o programa de castração, para diminuir o que acontece na nossa cidade, é muito importante. Então, agradeço o apoio de todos vocês e vamos fazer força para que o município tenha esse trailer móvel itinerante. Quando eu receber mais matéria sobre esse trailer itinerante, eu coloco no grupo para vocês ficarem vendo. Obrigado, colegas. Senhor presidente, o meu nobre amigo vereador Paulo Barbosa, mais uma vez, parabenizando o seu requerimento e as boas intenções e o melhor para a causa, né? Quando eu falei no requerimento que eu apresentei de número 90, eu não tive essa visão, que é uma visão muito importante e que a gente progrida, né? Mas quando eu falei lá atrás, eu solicitei que fosse feito através do governo municipal a contratação de um consultório médico veterinário em nossa cidade. Assim, eu pensei no pouco, né? Foi minha visão naquele momento, para que pudesse dar os primeiros passos, né? Mas Vossa Excelência trouxe aí uma solução bem melhor e bem mais viável. Parabéns, mais uma vez, né? E que leve ao conhecimento do prefeito, que eu sei que o presidente vai encaminhar esse requerimento e as boas intenções de todos nós vereadores e da população, é claro, né? E que se faça, né? Que não fique só em promessa e não fique só em discussão, né? Não é bom só para a gente, vereadores, mas é bom para a população e principalmente para os animais que necessitam. Muito obrigado. Senhor presidente, eu esqueci de dizer uma coisa aí, que ontem, olhando as redes sociais, o vereador, tem o vereador Bruno em Garanhuns? É Bruno, né? Ele já está considerando para a implantação do castromóvel. Tem várias cidades que estão chamando do castromóvel. É um trailer móvel para castrar. A gente pediu amplo. O pet amigo do cão de gato. É porque esse termo pet é inglês, mas é o que está pensando, não é as coisas da moda, né? É os amigos dos cães e dos gatos. Pet amigo. Bonito que é dona Néia, vereadora. Então, eu vi já 2 vereadores, um deles foi numa cidade aí, eu não sei, acho do Agreste Setentrional, e ontem eu vi no Instagram, o vereador convidando o povo para, eu acho que ele deve fazer um requerimento à implantação do castromóvel, que é muito parecido, né? O castromóvel vai para castrar, para reduzir o número de animais soltos pela rua, mas faz as outras atividades. Ele explica castromóvel o nome. Depois vocês olhem isso. É do vereador de Garanhuns, eu vi essa matéria. Hoje é a situação do momento. Todo mundo preocupado. Parece que ele trabalha muito com esse negócio de aqueles animais, de defesa dos animais, o vereador de Garanhuns. Eu não conheço ele, mas parece que ele trabalha muito com isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Heleno. Nada melhor do que ficar junto do prefeito da oposição, né? Ele sabe tudo. Mas olha, eu tenho dito aqui, já disse algumas vezes, e volto
e volto a falar, vou até ficar de pé em respeito aos colegas. Esse requerimento de Paulo, ele é muito rico, é muito bom. É um requerimento que abrange toda a sociedade, tanto a sociedade canina, ou de pet, né, Paulo? Como a nós humanos. Na minha casa, por exemplo, eu tenho 5 cachorros, dentre eles 2 fêmeas. Eu nunca vi dar tanta cria na minha vida. Eu nunca vi dar tanta cria na minha vida. Pode chegar lá em casa que tem uma cachorra parida. Enquanto eles são novinhos, meus netos ficam loucos pelos cachorros. Aí eles começam a andar, começam a sujar. Aí, não vou negar, a gente começa a antipatizar. Então, esse cuidado, Paulo, esse tratamento, esse requerimento que você está fazendo, vai eliminar muito isso, essa rejeição que nós criamos aos animais, que nós próprios criamos. É até uma redundância o que eu estou dizendo. Um projeto desse, um requerimento desse, Paulo, a gente, por obrigação, até por respeito, a gente tem a obrigação e o respeito de assinar todos os requerimentos que qualquer vereador, qualquer um de nós venha a fazer. Mas um requerimento desse, a gente faz com o maior prazer. Até porque, no meu caso, eu fui um dos relatores de um projeto para o Centro de Zoonose. E não quero voltar aqui ao passado, mas deu um certo comentário, uma certa... Infelizmente não. Como muitos requerimentos que aqui são aprovados e serão aprovados, que não vão ser concluídos. Isso aí é mais do que natural. Quero também destacar o requerimento da vereadora, falando em matéria vencida, senhor presidente, me permita, Rosineide, que a gente sabe das condições do nosso povo, né? E é um requerimento rico também, necessário, e que vai ajudar até na vida financeira das pessoas, dos pais de famílias do nosso município. E eu queria destacar hoje aqui como a reunião está divertida, alegre, uma reunião alegre, leve, harmônica, e quando a gente estava rindo, com a nossa reunião tão bem acolhida por todos nós, eu me lembrava de um requerimento que eu fiz no meu primeiro mandato. Paulo, falar para Paulo, mais que Paulo era o chefe dele, político. Eu fiz um requerimento aqui no meu primeiro mandato para que botasse água, encanasse água em todo o agreste. Aí, eu não desci da tribuna, só disse, ô vereador, deixa uma coisinha para nós. Isso é só para descontrair, eu estou fugindo um pouco, me perdoe, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, mas eu sou assim, eu gosto de rir, apesar da minha cara meio dura, meio sisuda, mas eu volto a dizer, parabéns Paulo, parabéns Rosineide, e parabéns a todos os demais vereadores que fizeram os seus requerimentos no dia de hoje. Muito obrigado a todos. O requerimento ainda está em discussão. Com a palavra, com a vereadora Renata do Espírito Santo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes. Boa noite, público. Todos os requerimentos estão de parabéns. Vou só
esclarecer um pouquinho mais a questão do castramóvel, que eu achei muito bom, que é o PET Amigo, né? Que é esse requerimento novo aí, é uma inovação realmente. Eu acredito que não seja muito muito caro para investir nisso, não, né? Eu acredito que dá para a gente fazer alguma coisa pelos animais da cidade. Uma coisa que eu achei interessante, porque não vai só pegar os caninos, né? Os cães, mas os gatos também, né? Gatos também, porque a gente vê que você mesmo se acidentou com um gato essa semana, né? Foi salvar um gato e tá demais. Hoje eu tirei foto de um cavalo também solto ali na avenida da gente, e a gente está vendo que realmente, tanto o requerimento seu, que é para esse pet imóvel, né, como o de Heleno, que ele falou que vai acrescentar essa questão dos animais de grande porte, é interessante para a cidade, porque a gente vê um número elevado de cães soltos na cidade e dá a impressão que outros municípios também estão favorecendo que esses cães invadam a nossa cidade, né? Você sabe que também tem essa questão. E o número elevado de pessoas que estão se acidentando com mordidura de cães no hospital. Porque eu percebi, só numa visita que eu fui, que 3 pessoas tinham dado entrada, inclusive pessoas conhecidas, com um que levou uma carreira de um cão, né? A outra levou grávida de 1 mês, né? Então a gente precisa ter atenção realmente para essas questões dos cães e precisa chamar a atenção que temos pessoas aqui na cidade que já faz um trabalho, que chama assim, amigo, assim, né, voluntário, que é Dilma, né, lá do Planalto, que ela pega os cães, procura, fica mendigando, pedindo para que a gente consiga uma laqueadura, né, uma esterectomia de um gato, de um animal desse. Então, eu acho que a gente, acredito, né, que a gente chegou agora no momento de pensar realmente nos animais da nossa cidade, que é uma característica de cidade subdesenvolvida mesmo, quando a gente vê muitos cães e gatos soltos pelo meio da rua, não é? É muito feio a imagem. Mas a gente sabe que eles estão precisando de atenção e de um local para que eles parem de procriar, assim. Vereadora, desculpa aí lhe interromper. Inclusive, o meu não pode nem sair mais de casa para fazer suas necessidades. Eu também não libero, que estão denunciando. Eu não libero o meu, eu fico incrível porque o meu cachorro, quando abre o portão, ele é proibido de sair, dar uma voltinha na rua e voltar, porque estão me denunciando. Aí eu me pergunto, e os que estão soltos na rua, ninguém se preocupa? Se preocupa com o meu, porque eu estou vereador, será que é isso? Exatamente. Chegou mas a assim, hora. não foi Dilma. Assim, parabéns pelo trabalho dela, que está como voluntária, né? Tiro o chapéu para ela pela a sua atitude. Mas assim, é quem está preocupado, né? É uma preocupação, realmente, mas, enfim, porque faz parte da saúde, né? Faz parte da saúde pública, porque a gente vê que a irmã mesmo da secretária de saúde, ela ajuda já muitos cães ali na rua, né, da alimentação, do próprio bolso, porque vão chegando ali na porta, vão ficando. Então, a gente precisa realmente conter essa situação, para não ficar pior, né? Então, eu estou aqui mais apoiando esse projeto. Acredito que esse projeto vai sair do papel, porque é uma necessidade. Chegou o momento, né? E vamos pedir mesmo para ver se sai do canto. O requerimento ainda está em discussão. Como nenhum dos senhores quer mais discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 16/2021. Segunda votação. Que dispõe sobre autorização para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos civis do município. O projeto de lei do governo municipal está em discussão. Como nenhum dos senhores quer discutir o mesmo, eu coloco em votação. Quem concordar, continua sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminadas as matérias que se encontravam para serem discutidas e votadas na ordem do dia, eu franqueio a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia. Com a palavra, o vereador Heleno Dantas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, ao pessoal da internet, funcionários da casa, mais uma vez volto à tribuna. Dessa vez, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, para fazer a leitura de um requerimento que versa sobre a vinda de Antônio Carteiro na outra reunião passada, quando ele apresentou aqui para a gente o propósito educacional que ele tem para o povo, principalmente para aquelas pessoas mais carentes, projeto qual ele já leciona, já tem prática, mas dessa vez ele pede aqui um apoio maior. E, senhor presidente, eu peço permissão para antecipar a leitura do requerimento que eu vou fazer na próxima reunião. Não é que aconteça aqui na Câmara, não vou falar dessa Câmara, mas como tem muitos engenheiros de obra feita, aí eu estou me antecipando um pouco. Estou me antecipando um pouco aqui para eu ficar tranquilo durante a semana. Mas não é com aqui não que eu estou falando. Alguém pode mandar um de Sergipe, alguma coisa parecida. Desculpa a brincadeira, senhor presidente. Câmara dos Vereadores, e quero dizer também que essa formatação desse requerimento, quem fez foi Antônio, a própria pessoa que está fazendo o pedido foi quem fez o requerimento, porque ele tem conhecimento do que quer, muito mais do que eu acredito que qualquer um de nós aqui. Aí ele mandou para mim: Câmara dos Vereadores do município de São João, Pernambuco, Casa Emílio Corrêa de Oliveira, requerimento número 251/2021. Requeremos à mesa, na forma do regimento interno da Casa, ouvido o plenário e satisfeitas as exigências regulamentares, seja enviado cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor José Wilson Ferreira de Lima, digníssimo chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual solicitamos a implantação na Escola João de Assis Moreno do projeto Clube Estudantes Garra, podendo o mesmo posteriormente ser implantado também em outras escolas do município, sendo necessário para isso que a Prefeitura disponibilize 2 salas de aula nos horários da manhã e da noite e contrate 2 inspetores que serão indicados e treinados pelo autor do projeto. Eu quero aqui fazer uma pausa e um pequeno comentário. Se não me engano, autor do projeto, o requerimento, nesse caso seria eu, mas não sou eu que estou pedindo, é Antônio. É por isso que ele se refere aqui pelo autor do projeto. Sendo eles, os funcionários, sendo eles quem implantarão, organizarão, quem implantarão, organização e administração, o Clube de Estudantes Garra. Também solicitamos a permanência do escritório do projeto no prédio da Biblioteca Pública Municipal, onde será feito o atendimento dos estudantes e do município em geral.
Só mais uma pausa aqui e um comentáriozinho. Esse segundo pedido que ele faz da biblioteca, já está disponibilizado uma sala para ele fazer as matrículas dos alunos, desde o governo passado. Ele já se encontra lá fazendo esse trabalho. Onde será feito o atendimento dos estudantes e do público em geral. Esse projeto foi criado e desenvolvido por Antônio José da Silva Filho, mais conhecido como Antônio Carteiro, portador do CPF número tal, e diz aqui o número, e que também é um pesquisador na área da educação e atualmente está cursando letras pela Uninassal e tem em seu currículo o curso de extensão em liderança, capacidade de aprender e resiliência pela PUCRS. Vou assoletrar. PUCRS. E que conta também com vários anos de experiência como professor de cursinhos populares, tendo contribuído na aprovação de muitas pessoas em diversos concursos públicos, vestibulares e Enem. Justificativa do pedido. Após o autor do projeto identificar vários problemas na educação de crianças, jovens e adultos no município, problemas como estes, como falta de atenção dos alunos em sala de aula, falta de motivação para os estudos, falta de propósito, baixa participação dos pais na vida escolar dos filhos e nos assuntos da escola. Dificuldade de aprendizagem nos estudantes, falta de disciplina dos estudantes, envolvimento de alguns com drogas, falta de orientação em relação ao tempo certo para namorar, casar e engravidar, falta de perspectiva de que os estudos o levarão a conquistar uma vida melhor, etc. Foi para mudar essa realidade e ajudar os estudantes a fazer um planejamento de vida e motivá-los a lutar por ele, que o autor do projeto dedicou anos em estudos e pesquisas para criar o Clube de Estudantes Garra. Terminado aqui a leitura do requerimento do professor, posso dizer professor Antônio, eu quero agradecer a permissão do presidente e a atenção que todos os vereadores tiveram ao requerimento. E como esse requerimento só será votado na próxima reunião, eu vou passar as mãos de alguns vereadores para que eles possam ter um acompanhamento, ler, se for o caso, em casa e ver. E acredito até que esse requerimento ele poderá sofrer alguma alteração ainda durante a semana. Aí, sendo assim, no dia da reunião, antes, 48 horas antes, que a gente tem que apresentar, é quando? 24 horas. A gente faz alguma alteração, se porventura tiver de ter alguma alteração. Obrigado a todos. Se necessário for, voltarei à tribuna. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores na ordem do dia. Com a palavra, o vereador Leandro Salles. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha,
E aqui a palavra, senhor presidente, para fazer alguns pedidos. Pedir primeiramente aqui para falar sobre matéria vencida, né? Com licença aqui. Pega aqui, assim. Falar aqui sobre a justificativa do meu requerimento apresentado, senhor presidente. A gente sabemos as dificuldades que muitas pessoas têm de deslocamento, né? Às vezes dos povoados, das regiões do nosso município. Às vezes tem algumas urgências, por exemplo, à noite, que o pessoal precisa ir ao hospital. Sabemos que tem ambulância no hospital, sabemos que tem os carros, mas às vezes é urgente que, por exemplo, quando a ambulância se desloca de São João à Volta do Rio, são cerca de 9 quilômetros, né, de distância. Então, às vezes tem essa dificuldade, as ambulâncias eles estão em transferência, né, estão em alguma outra urgência. Então, assim, esse requerimento no qual a gente pede esse carro de apoio para a Volta do Rio é para poder dar essa assistência a todos os moradores, não só de Volta do Rio, dos sítios ali em torno, né? Para que possa atender melhor essa comunidade, né? Com as urgências e as emergências desses locais. Também com algumas pessoas que às vezes são acamadas e precisam se deslocar até o posto e não tem condições, né, de um carro, às vezes tem que estar pagando para poder até o posto ser atendida pela enfermeira ou pelo médico, enfim. Por essa razão a gente está fazendo esse pedido, que o prefeito aí veja a situação, se haver a possibilidade, né, para que realmente seja atendida aí e resolver essa necessidade do povo. Queria também aqui pedir ao nosso amigo Maico Correia, o líder do governo, para que fazer o pedido, né, para o caminhão do lixo, o caminhão compactador, ele poder passar na rua Nossa Senhora de Fátima, que é uma rua nova ali, né, que é por trás de Dantas Estofados, que é um loteamento conhecido do nosso amigo Jurandir, né. Alguns moradores me procuraram, pediram que eu fizesse esse pedido, porque eles pegam o lixo deles e descem de lá de cima para colocar ali em frente a Dantas Estofado, onde era o antigo chafariz, né? O pessoal acumula o lixo lá, infelizmente com a questão dos cachorros ainda, termina rasgando, fica naquela sujeira, até passar o carro do lixo, né? Naquela localidade. Queria só perguntar aqui ao líder do governo, não sei se ele teve conhecimento, que lá em Volta do Rio, em Frecheiras, lá em Dona Océlia, estava com 15 dias que estava sem água, né? Algumas pessoas me ligaram, eu fui até o local e entrei em contato com o secretário de Agricultura, né? Não com a pessoa do amigo Iranildo, que é quem está responsável, mas ele me informou que iam hoje lá resolver o problema da bomba. Não sei se você tem algum conhecimento, se foi resolvido ou não. Sabe não, né? Pronto. Mas amanhã a gente passa lá para saber. Teve esse problema que estava sendo feito lá também. E também pedir a Vossa Excelência aí que faça o pedido para que a máquina dê uma passadinha lá no sítio Barrocão. Frecheiras também, né? O sítio Barrocão ali em Seu Carlos, né? Aquela região. Acho que o Mike conhece lá esse setor, né? Que também se encontra com muito problema naquele setor. Mais uma vez falando sobre matéria vencida, eu queria, Vossa Excelência Maico, falar sobre o requerimento e o horário, como eu justifiquei aqui a Vossa Excelência, que eu me atrasei, né, porque fui buscar as senhoras, como eu lhe falei, e pedi também a Vossa Excelência que, se possível, nesse local onde eu atolei o carro hoje, lá por trás de Giovanni Saturnino, né, que é sítio Serrotinho, é isso, Maguila? Sítio Serrotinho, conhecido no lugar como Salina, né? A senhora Dona Maria Crente estava doente, fui buscá-la, né? Ela ligou para mim, eu estava desocupado, não quis ligar para o hospital, ela disse que dava para vir no carro baixo, fui buscá-la, acabei atolando o carro, mas deu para fazer o atendimento e trazer ela até o hospital. E por isso que houve o meu atraso aqui para vir à reunião, tá certo? Mas tendo justificado no grupo aqui da Câmara, viu? Essa questão. Voltando ainda em matéria vencida, quero parabenizar aqui o nobre vereador Heleno pelo requerimento que vai ser apresentado
de nosso amigo Antônio Carteiro, né? Que é um requerimento muito importante, onde vai atender aí vários jovens, e eu tenho certeza que, como eu já fui aluno do professor Antônio, como a Helena falou, a gente pode chamar ele de professor, é um cara muito competente, um cara que merece todo o nosso apoio, e assim, com certeza, se o poder público agregar esse projeto, o município de São João vai ganhar com isso, com toda a disciplina que ele atende os seus jovens, tá certo? Ainda com a palavra, quero também parabenizar a vereadora Rosneide pelo seu requerimento, Rosneide. Parabéns, esse requerimento também é muito importante para toda a nossa população. Como você sabe, a gente que convive muito nessas comunidades mais simples do município, a gente sabe a realidade de cada um de perto, né? A gente conhece, eu creio que vocês também andam e sabem disso. Então isso vai ser muito de extrema importância para o município, tá certo? Então assim, no momento, senhor presidente, é só isso. Se precisar, eu voltarei aqui à tribuna. Obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Gilvan Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, acompanhantes da live e das redes sociais. Senhor presidente, eu peço a palavra e também pegando aí o gancho do nobre vereador Léo Manobra, quando ele se dirigiu ao nobre vereador Maico, líder do governo, a questão da estrada ali que liga o sítio Serrotinho ao sítio Olho d'Água do Meio, sítio Vaza da Pedra. É uma estrada vicinal, que ela sai ali da escola Euclides Bernardino, e a situação daquela estrada se encontra muito crítica. E a gente entendia porque a gente tinha um inverno rigoroso e não tinha como fazer aquele serviço. Mas acredita aí que lá no início a gente citou aqui em algumas reuniões aquela estrada. E a população daquela localidade, até a questão de distribuição de água, de carro-pipas, da colheita, o escoamento, existe uma certa dificuldade e a população nos cobra a recuperação daquelas estradas. Mas a gente entendia a questão do inverno e não tinha condições. Mas aí a gente sabe também que o município é grande, tem muito serviço, muita demanda, mas a gente pede que o pessoal da secretaria, o executivo, dê uma certa atenção, uma atençãozinha naquela localidade. Ainda com a palavra, senhor presidente, também queria me dirigir ao nobre vereador Maico, líder da situação. Essa semana a gente andou visitando algumas ruas de nossa cidade, onde alguns moradores solicitou algumas reclamações, a questão do abastecimento de água, que é com carro-pipas, na Rua do Cruzeiro. A gente sabe que não tem água encanada, não chega lá. E segundo os moradores daquela localidade, alguns moradores que nos procurou, o pessoal que faz essa distribuição, segundo eles estão escolhendo quais casas que serão abastecidas. Então, a gente sabe que o palanque terminou a política, o palanque foi desmanchado, prefeito eleito em execução que está trabalhando aí, não é um prefeito só de X voto que ele obteve nas urnas. Então, em nome daquele pessoal, a gente queria que o nobre vereador visse essa questão do abastecimento de água daquela localidade. Segundo alguns moradores daquela localidade, eles estão dizendo, abastece a casa de fulano, de ciclano, de beltrano. Então, a gente sabe que esse não é o caminho, mas é isso aí, a gente acredita que isso aí seja resolvido e fique tudo bem. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Renato Rigolino.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, os ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu peço a palavra, senhor presidente, para falar que a justificativa do requerimento de número 245/2021, que fala sobre a criação do plano diretor. Tendo em vista o crescimento da cidade e o aumento da população, busca, com o plano diretor, atender às necessidades e melhor qualidade de vida dos cidadãos, incluindo os aspectos econômicos, sociais e ambientais de São João. Assim deverá ser criado pelo Poder Executivo e Poder Legislativo e pela população, a partir de um estudo aprofundado sobre este município. Essa é a justificativa do requerimento de número 245/2021. Ainda com a palavra, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar uma figura que eu conheci no Hospital do Moura, que não mede esforços com o seu profissionalismo. É uma pessoa que não trabalha em prol de dinheiro. Uma pessoa humana, uma pessoa que foi qualificado e recebeu uma missão para cuidar da população e está honrando o seu nome. O nome dele é João Paulo, Dr. João Paulo Barbosa, filho do nosso amigo nobre aqui, vereador Paulo Barbosa, né? E eu não podia deixar de falar sobre essa figura, pela a sua atitude, pelo seu compromisso com os seus pacientes. Uma pessoa que não olha política, que não olha pessoas pela cor, nem olha pela questão financeira. Uma pessoa que se dedicou, está aí hoje em nosso meio, né? E eu não poderia deixar de falar sobre essa figura. E um nobre amigo, Dr. Rômulo, que é seu companheiro também, que não mede esforço, Paulo, não mede esforço os seus atendimentos lá e, enfim, ele se preocupa e se dedica. Valeu a pena a luta da família pelo seu empenho, pela sua faculdade, a sua graduação, né? E eu tenho certeza que todos vocês estão satisfeitos pela a sua graduação. E gostaria também de parabenizar a enfermeira do PSF do sítio Tiririca, também o seu compromisso. Eu tive essa semana acompanhando lá e inclusive fui até com um paciente e estive observando a sua dedicação quanto àquela comunidade. E é bonito a gente ver quando as coisas estão funcionando. É como eu disse antes, não estou preocupado com política, com politicagem. Estou preocupado com a política social e o bem-estar do povo. Se estiver errado, eu chego e cobro, como eu disse ao excelentíssimo prefeito, e estou dizendo aqui na tribuna. Está errado, vamos cobrar. Agora, quando está certo, a coisa está funcionando também, vamos ser humildes, que o nosso propósito aqui é esse. E ainda com a palavra, eu gostaria ao nosso amigo líder
vereador Maico Corrêa, fazer mais uma vez a reivindicação do cirurgião em nossa unidade. A gente teve uns dias de tormentos, a questão de pandemia, né? E já, graças a Deus, já está bem tranquilo, já está estamos mais nos conformes, né? E graças a Deus está acabando. E a demanda dos médicos, da parte cirúrgica, só cresce, né? É uma preocupação de todos, é uma preocupação, eu tenho certeza que é uma preocupação de todos vocês vereadores e daquelas pessoas que estão necessitando. Peço encarecidamente que o nosso líder leve mais uma vez ao conhecimento do prefeito, que eu também sei que ele está preocupado com a situação, mas que se tome uma providência para que a coisa melhore e a gente continue trabalhando aí sem cobranças. Nosso dever é esse. Quando tiver certo, a gente chega aqui e tira o chapéu. Agora, quando está errado, vamos corrigir, porque o mandato nosso é 4 anos. Foi isso que o povo determinou a gente, né? De repente, se a gente também fizer alguma coisa errada, a gente sai antes, né? Política à parte. Palanque se monta lá na frente. Nós não estamos preocupados com isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Presidente, só um... Não, pode ir. A gente fica sem palavras para fazer o agradecimento desse, mas em nome de João Paulo Barbosa, de Suzana, sua esposa, a técnica da Tiririca, a gente agradece o seu apoio e os elogios que você colocou, e em nome da nossa família. E sempre foi assim, a gente sempre quis fazer o melhor, né? E quando você entra na carreira da medicina, no seu juramento está lá, tratar do ser humano, tratar do homem, independente de cor, sexo, política partidária e tudo. E graças a Deus, esse reconhecimento seu é de uma pessoa que está dentro, onde ele trabalha. Muito obrigado, em nome da família, em nome do João, em nome de todos. E só para complementar, essa questão do cirurgião, eu não tive diretamente uma conversa com o prefeito não, mas muito rápido, eu acredito que ele está agindo em cima disso, porque nós estávamos na dependência da criação do centro de pequena, do local para pequena cirurgia. Eu acredito que deve estar, já está pronto e ele já está providenciando isso. Pelo que ele falou, eu vou deixar ele falar depois, mas pelo que ele já deu a entender, que já está trabalhando em cima de cirurgias obstétricas, na área de obstetrícia e na área de pequenas cirurgias. Já está com a intenção de agir rápido. Vossa Excelência, permissão do nobre presidente. Referido, nobre vereador. Eu acabei esquecendo também de me referir a uma figura que também era nosso companheiro, trabalha com a gente, é muito amigo de Paulo, trabalha também como um médico em Garanhuns e é um médico da Tiririca também, que também não mede esforço para qualquer situação. O nome dele chama-se Dr. Alfredo, e eu também não podia deixar de falar o nome desta figura, né? Peço desculpa porque não falei ali na tribuna, muitas coisas, muitos assuntos, e a gente acaba dando branco, mas está aqui meu pedido de desculpas. E quanto Vossa Excelência fala sobre a questão do cirurgião, é importante que se tome uma providência, porque agora mesmo eu estava vendo aqui uma mensagem de um paciente que está indo em busca de uma possível cirurgia em Maceió, né? Então isso dói o coração da gente, né? É uma cirurgia simples que nosso município tem condição de resolver essa situação, e a gente tem que deslocar uma paciente dessa para Maceió, né? E aproveitando, senhor presidente, que eu acabei esquecendo aqui de fazer uma simples cobrança também,
é quanto à nossa querida CCDR. Eu gostaria de me referir ao nosso líder, Maico Correia, que levasse ao conhecimento do nosso prefeito, porque o Centro Comunitário de Desenvolvimento Rural, ele foi construído em prol de um apoio aos nossos agricultores. E no meio do caminho começou os desvios, né, e ficou aquele negócio embolado, e é uma preocupação nossa, porque o investimento foi em prol dos nossos agricultores. E eu não estava como vereador, não podia cobrar oficialmente, mas estou tendo essa oportunidade por estar aqui nesta casa e solicito ao prefeito que devolva aquele centro comunitário aos agricultores. Já temos aqui a cooperativa, mais um reforço, é mais um apoio à nossa cidade, e não é à toa que nosso município é o maior produtor de feijão de Pernambuco. Então a gente deve vestir a camisa, arregaçar as mangas, tirar o chapéu para eles. E o que a gente tiver de direito deles, a gente tem que dar apoio, né, e ir em busca de muito mais. Gostaria de pedir ao nosso líder que levasse esse pedido ao excelentíssimo prefeito, viu? E muito obrigado. Precisar, eu voltarei aqui a fazer mais algum comentário. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Maico Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes da live, né, tanto do Facebook quanto do YouTube, né? Pedi a palavra, senhor presidente, para até começar a prestar alguns esclarecimentos, né, me dirigindo respeitosamente, né, aos vereadores, né, Léo Manobra, Maguila e Renato, que fizeram as cobranças. Eu vou falando algumas situações aqui sem nominar os vereadores, né, só explicando já algumas situações. Pronto, quanto à questão do caminhão do lixo, eu trago um posicionamento na próxima reunião. Né? Aí eu vou falar aqui a questão da máquina de um modo geral. Né? Desde terça-feira passada, aproximadamente, já está completando aí 8 dias, né? A Prefeitura, né, juntamente com o secretário de Obras, vem trabalhando já incessantemente nessa questão das estradas. Né? Nesse início, agora, foi dado uma preferência, né, vamos dizer assim, naquela região ali de Taquari, né, que foi até que eu expliquei em outras oportunidades aqui na casa. No Agreste, que também está muito necessitado, às vezes a gente tem alguns galhos de estrada, né, que a gente pode desviar e ir por outros setores, mas na mata não, praticamente é uma principal só, e se houver algum tipo de obstrução, né, aquela pessoa não tem nem para onde sair, só sai se for a pé. Né? Então, pelo menos até hoje, pela manhã, ela estava concluindo aquela região de lá, né, inclusive resolvendo algumas situações que já perduravam por algum tempo. Por exemplo, ali próximo ao pastor, eu esqueci o nome dele, que é se eu não me engano, é da Monte Carmelo, se eu não me engano, que ele é aqui do Planalto, né? Que ele tem uma propriedade lá e, por exemplo, só numa passagemzinha que tinha lá, foram colocadas aproximadamente 25 carradas de pissarro para melhorar o acesso, né, justamente para quem vai para aquela região ali, Taquari, e foram feitas também outras regiões colocando pissarro também. Então foi buscado, nesse primeiro momento, fazer tudo. Eu creio que agora, né, ainda nessa semana, a máquina ela pode estar retornando já para o Agreste, né, e nesse momento vai estar colocando nas estradas principais, porque já foi passado em várias estradas principais, né, a máquina, faltando algumas, um pouco esses galhos,
essas estradas que estão um pouco mais, de um acesso um pouco mais difícil, mas vai ser colocado também, e nessas estradas principais já vai estar colocando também o pissarro, né? Vai estar pissarrando as estradas, né? Tem uma programação nesse sentido. Inclusive, eu estive hoje com, né, o secretário de obras, Juscelio, e ele me passou o seguinte, que vai conversar com o prefeito e vai ver a possibilidade ou de locação de outra máquina, justamente para poder atender todos esses pedidos que tem, né, que a demanda, igualmente vocês falaram, né, agora não tem mais a chuva, então não tem mais a desculpa. Mas a gente sabe também que são muitas estradas, né, são muitos trabalhos para se fazer, então vai se ver aí a possibilidade ou da locação de uma máquina nova, ou então de colocar mais um operador na máquina e aumentar o período de trabalho dela por dia, né? Por exemplo, se ela trabalha hoje de 8 até 4, 5 horas da tarde, e de repente trabalhar de 5 da manhã a 5 da tarde, né? E ter uma folga intermitente, né? E resolve a situação aí das máquinas, né? E de certa forma melhorar também a vida aí dos agricultores que precisam trazer sua produção e também se deslocar aqui para a cidade, né? E dentro disso aí entra todas as estradas que vocês falaram, né? Ali no Serrotinho, na Salina, ali por trás de Giovanni Saturnino, de um modo geral. Quanto ao abastecimento de água lá na Rua do Cruzeiro, ontem à noite eu tive com o prefeito Wilson e também a gente vem ouvindo as demandas. Eu não vou dizer reclamações, vou dizer demandas. Primeiro, antes de falar da questão de como é o abastecimento lá, eu acompanhei várias vezes o abastecimento lá naquele setor ali, ali próximo à Rua do Cruzeiro, e em nenhum momento foi escolhido casa. Inclusive, o vereador Maguila tem um eleitor lá, né, que até hoje tem um adesivo de Vossa Excelência lá na porta dele, e ele tem uma caixa d'água lá, aproximadamente 2.000 litros, 2.500, 3.000, não sei, e toda vez que o carro-pipa ia, ela enchia totalmente essa caixa. E em todas as casas, todas, até porque eu recebo diariamente o pedido lá das pessoas para a questão de abastecimento de água, e não há escolha de casa, não há escolha de casa. Isso aí eu posso dizer que não há, né? Até porque tem o pipeiro hoje, ele anda com um fiscal, né? Diferentemente, né, de outras oportunidades. Cada pipeiro que trabalha o seu carro-pipa tem um fiscal da prefeitura, justamente para não estar acontecendo esse tipo de causa, esse tipo de coisa dentro da administração municipal. Igualmente o vereador falou, né, quando o prefeito ganha, ele governa para todos, né, e não seria diferente no abastecimento de água, até que água é vida e água é para todo mundo, né, o que é que está acontecendo lá? No início, né, nesse período, vamos dizer assim, do inverno, a questão dos pedidos de água lá na secretaria eram um pouco menores, então tinha como se colocar uma quantidade de água maior nas casas lá, certo? Mas começou o período agora de estiagem e, consequentemente, né, a questão dos pedidos de água lá na Secretaria de Agricultura, ela aumenta consideravelmente. Então, o que é que foi combinado pelo secretário de Agricultura junto ao pipeiro ou aos pipeiros que levam água para lá, que diminuísse só um pouquinho a quantidade de água, mas que distribuísse igualmente. Se fosse 2.000 litros que desse para colocar, que se distribuísse 2.000 litros para cada pessoa, né? Inclusive, na semana passada, na sexta-feira, alguém está fazendo uma obra lá em cima e tinham colocado um pouco de barro lá nessa rua, né? E na sexta-feira, o rapaz, é até Valmir, o nome dele, que é o fiscal do pipeiro, ele teve a preocupação de ligar para mim e me avisar que tinham faltado colocar água em 6 casas, que ficava justamente após esse barro que estava lá, que estava impedindo que o carro-pipa ele passasse para abastecer as outras casas, né? Então,
Ontem à noite até eu falei essa questão com o Wilson, e o que eu pedi, assim também, reivindiquei junto ao prefeito, foi que tivesse assim um cronograma do dia de abastecimento lá, para que a população soubesse o dia que realmente fosse, né, água. Por exemplo, ela foi na sexta e já foi hoje novamente, né, o abastecimento de água. Então, se tivesse um dia que pudesse estar lá abastecendo, né, aí aquela pessoa, aquela família já saberia o que é que pode acontecer. De repente, quando vai abastecer, a pessoa não está em casa, até porque o pipeiro, muitas vezes, o fiscal, eu acompanhei, ele chama nas casas, tem um rapaz lá que conhece lá o pessoal, que até o nome dele é Bruno. Às vezes ele chama e diz, fulano tá, ou então fulano deixou a chave da casa dele comigo, para que se colocasse a água. Então... Vereador, ali é uma... Desculpe interromper a sua fala. Mas é o seguinte, ali é um problema que a gente enfrenta, não é de hoje, né? Nós sabemos disso. Eu acompanhei algumas vezes alguns abastecimentos naquele setor lá, né? Então, o que é que acontece? Além de ter uma dificuldade grande, é perigoso, né? Sabemos que é perigoso porque, assim, por algumas vezes eu fui no setor lá, que você sabe que eu trabalhava como diretor de abastecimento, e eu fui ver como era o abastecimento, a gente ia acompanhar, e a gente vê que o pipa fica carregado, cheio, o cara com a mangueira enchendo as casas ali, é muito complicado. Assim, Deus o livre que, numa hora dessa, o caminhão ali falta o freio, estoura acontece uma tragédia. Então, assim, eu sei que também, eu acho que Vossa Excelência colocou, não sei se algum amigo vereador, tem aquele requerimento da construção da caixa, que é aquela parceria com a Compesa e tal, mas tudo isso existe um projeto, tudo isso existe um andamento, e tem assim, as burocracias com essa parceria com a Compesa. Eu acredito que a Compesa tem esse interesse, né? E isso é importante depois a gente fazer novamente esse pedido, essa cobrança. Mas assim, uma opção, que isso foi dado por mim, uma opção que poderia ser feito no momento por parte do Poder Executivo, sem ser pela Compesa, seria construir uma caixa d'água de 16 ou 22 mil litros em cima, no ponto da rua, próximo ao Cruzeiro, e em vez do pipa aí e ficar abastecendo por casa, construía e descia uma redezinha, pelo menos só naquela rua, entendeu? E colocaria na cisterna em cima, e o rapaz, que é o fiscal, faria só a manobra de descer água para ir para as casas, entendeu? Tudo tem que ter manobra. Tem que ter a manobra certa, pô, senão não dá certo, entendeu? Entendeu? Olha, se você, eu medi lá na última vez, se eu não me engano, dava 215 metros até a casa de Grego, que até a casa de Grego às vezes chega água, né, da Compesa, aquela rede, se eu não me engano, mas a gente pode medir. E uma caixa d'água de 16 mil litros custa aí R$ 1.800, né? Vamos dizer 22, 2.000 ou 2.500. Então, assim, se você puder levar essa sugestão, quem sabe, de ser construída essa caixa até ser construída a da Compesa, entendeu? A que resolve definitivamente. Pronto, eu vou falar um pouco do projeto da Compesa. Foi o seguinte, Vossa Excelência, no começo do ano, tiveram algumas reuniões entre o menino brasileiro, Aldo Brasileiro, que é o gerente regional aqui da Compesa, o prefeito Wilson e o vice-prefeito também Juscelio, e na companhia dos vereadores. E o que é que foi combinado lá? Que tinha um projeto de aproximadamente uns 2 anos e meio atrás, alguma coisa nesse sentido aí, que iria ser aproveitado esse projeto, certo? Ia ser feito uma adequação, né? E também a questão dos valores, né? Que estava um pouco desatualizado nesse sentido. Aí, na época, o projeto estava orçado em aproximadamente R$450 mil. Aproximadamente isso, entre 450 e 500 mil reais. Aí o que foi que o prefeito se comprometeu? Né? Que entraria com a metade desse recurso e a Compesa com a metade, certo? Aí a Compesa veio, né? Foi conseguido, né? A prefeitura, o prefeito Wilson conseguiu a doação de um terreno lá após o Cruzeiro, né? E foi feito uma adequação ao projeto. E o projeto de 450 mil, 500 mil reais aproximadamente, pulou para 1.600.000 e poucos mil, né? Aí, mesmo assim, a parte da prefeitura, que a prefeitura se comprometeu, daria em torno de 900 mil reais, porque tinha questão de escavação, maquinário, uma questão de mão de obra que
Sim, a construção da caixa d'água, que daria em torno de R$ 900 mil. Aí a parte da Compesa ficaria 600 e poucos mil, só que a Compesa achou o preço assim ainda muito elevado para a Compesa, né? Mesmo a prefeitura se comprometendo, foi isso, e o orçamento foi feito pela Compesa. Então, mesmo a prefeitura se comprometendo em pagar quase 2 vezes mais o valor do projeto anterior, né, que tinha ficado acordado, a Compesa ainda achou o preço alto. Então, todos os vereadores, né, da situação, juntamente com o prefeito, o vice-prefeito e alguns secretários, nós nos reunimos com o deputado estadual e presidente da Assembleia, Heriberto Medeiros, e ficou para que ele intermediasse essa situação da Prefeitura Municipal, esse impasse da Prefeitura o mais rápido possível, para que se resolvesse e se fizesse realmente a parte da Compesa, a Compesa entrasse e a parte da Prefeitura ela entrasse também. Então, como muito provavelmente não, o governador estará aqui na região, em Garanhuns, na próxima semana, entre quinta e sábado, eu creio que o prefeito deve entrar em contato com os vereadores e a gente vai se deslocar até lá, até porque tem que se aproveitar, vai estar lá Fernando Batista, que é a secretária de Infraestrutura, e alguns diretores, né, de estatais, né, do Estado, para que a gente possa fazer essa cobrança, né, junto ao governo estadual, para que se possa ser implantado. Mas ontem à noite o Wilson ainda disse, até falou sobre o projeto e disse que o prefeito falou que vai, se Deus quiser, vai se concretizar e vai fazer a construção da caixa d'água lá em cima para acabar com essa. Inclusive, a gente pode aproveitar o requerimento de Vossa Excelência, que foi das lombadas aqui, eletrônicas, né, para que para entregar em mãos a secretária, né, aproveitando também o vereador Pierre, que tem uma aproximação maior com o Estado, para a gente entregar também essa questão. Quanto à questão da reivindicação do cirurgião, eu já vou adiantando aqui ao vereador Renato, que ontem mesmo o prefeito Wilson falou que está em fase de conclusão, de negociação, vamos dizer assim, de valores com Dr. Pedro Ferreira, né? Porque Dr. Pedro pediu um valor e a gente, assim, vocês sabem que a situação financeira, ela também não é tão simples do município, né? A gente sabe que tem algumas situações para se resolver e ficou para que ele entrasse em contato com o Dr. Pedro Ferreira para se resolver, mas eu creio que vai se chegar nesse ajuste e muito provavelmente já próximo mês já começam, né, as cirurgias, né, aqui no nosso município, até porque o prefeito adiantou que precisa fazer só uma adequaçãozinha ali, já que diminuiu bastante essa questão do corona, né, do Covid, né, para que a emergência volte a ser onde era, né, e dê ali pelo menos uma pequena reforma para que se comece a fazer as cirurgias. Inclusive, falou, né, na relação, né, das cirurgias obstétricas, né, Dr. Pedro Barbosa, né, em primeira mão, ele já está contratado pelo município, já vai começar a fazer cirurgias, né, já vai começar a fazer cirurgias aqui em nosso município e ele vai começar a atender em nosso município aqui também no próximo mês. Então vai ser feito essas cirurgias, né, cesáreas, aquelas laqueaduras, dentre outras, né, que o Dr. Pedro sabe fazer. E já a partir de agora ele já se dispôs, né, as gestantes aqui do município a fazer cirurgias lá pelo infantil, né, encaminhadas até pela Secretaria também de Saúde e pelas pessoas conhecidas aqui que eles sempre já faz, né, e só para deixar registrado, hoje a Prefeitura Municipal ela já vem com um aporte significativo na saúde, né, o mínimo que vamos dizer assim, o Tribunal de Contas exige 15%, e hoje o nosso município já está passando de 30% de investimento na saúde. Então, só para mostrar que o compromisso, né, do nosso prefeito, do nosso governo, né, a toda a população de São João junto aí à saúde e também as demais áreas que a gente vem falando aí, né? Então, no geral, seria isso, e se precisar, voltaria à tribuna. Obrigado. A palavra continua franqueada. Na ordem do dia.
Deferido, nobre vereador. Como nenhum dos senhores vereadores quer mais usar a palavra, antes de a palavra é o vereador Gilvão Carvalho. Senhor presidente, eu pedi a palavra a questão da minha reivindicação, a questão do abastecimento d'água da Rua do Cruzeiro. E entendo a defesa do novo vereador Maico, mas, vereador, o senhor sabe que a gente recebe reivindicações, algumas cobranças, algumas reclamações, e assim, a gente traz, como na sua posição, liderança do governo, para que a gente discuta, converse e busque soluções. E fico agradecido pelo seu posicionamento. Também agradeço a questão, quando o amigo Renato aqui falou sobre o cirurgião, que ainda antes de ontem eu tive duas pessoas, chegou para mim e disse: Maguila, como está a questão do cirurgião do hospital, tal e tal. E aí eu tinha falado com o diretor do hospital, Edmilson, e ele disse a mim essa negociação que estava acontecendo com o município. E a gente entende, porque existe a dificuldade, existe um processo, como o nosso amigo Renato falou, mas é isso aí, a gente fica feliz com isso aí. O bem-estar da população é como diz Renato, se está certo, a gente assina embaixo, se tem alguma coisa errada, a gente está aqui para dialogar, sentar e discutir e ver o que seja melhor para a nossa população. Senhor presidente, obrigado pelo espaço cedido. Como nenhum dos senhores vereadores querem mais usar a palavra, antes de encerrar a presente reunião, eu quero agradecer a presença de todos, né, parabenizar todos os requerimentos aqui apresentados, por votarem também no projeto do governo municipal. Muito obrigado, né, em nome do prefeito, obrigado. Em destaque, parabenizar o requerimento do vereador Paulo Barbosa, do PET Amigo, né, e da vereadora Rosneide Moura, né, do absolvente, que esse requerimento dela também que seja implantado em outras escolas também, que tem o 9º ano, né, de 6º ao 9º ano em nosso município, né. Tem um exemplo, o Planalto, né, a Emílio, né. E a gente sabendo também da dificuldade da população mais carente, né, que de qualquer maneira o absolvente também não é uma coisa barata. Isso aí vai ajudar muito a nossas crianças e jovens mais carentes do nosso município, né. E o PET Amigo, se for implantado, vai contribuir bastante para o nosso município, né, porque o que a gente vê aí é muito desumano, né? Desumano com nossos amigos, eu digo assim, nossos amigos, né? Os cães e os gatos, né? E outras coisas que abandona, pega os filhotes e abandona e joga na rua para se virarem. É o que a gente vê aí. Isso é muito triste, né? E a gente tem que ter essa preocupação. Parabéns, vereador. Parabéns mesmo. Quero agradecer o grupo presente, funcionários da Câmara, nosso ouvinte que nos acompanhou pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito obrigado. E convidar os senhores para outra reunião no próximo dia 21, à mesma hora, local de costume. Esta reunião, está encerrada a presente reunião. Obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe.